A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais um dia com mais uma palavra de Deus ao seu coração. Eu quero estar falando com você hoje sobre algo muito importante. Eu preciso que você fique até o final deste vídeo. Para onde vai o homem após a morte? Para onde vai o homem após a morte? É um tema forte. Você que não sabe, você que ainda não parou para estudar, para meditar sobre isso, né? Para onde vai o ser humano após a morte? Eu quero falar e tratar disso nesse vídeo de hoje. Mas antes de estar falando sobre isso, gostaria que você fosse do lado direito e inscrevesse aí no nosso canal, né? Porque você deve se inscrever, porque toda semana tem palavra nova. E você não vai perder os conteúdos que postamos aqui com qualidade, né? Com profundidade, com base bíblica para você aprender sobre a palavra de Deus. Também quero pedir você para deixar o seu comentário aí embaixo, né? Também deixar o seu like, é muito importante, né? Também estar compartilhando com todo mundo, ativando o sininho para você receber notificações de vídeos novos. Vou deixar aqui em cima nos cards sugestões de vídeos novos para você na tela final. E também quero te pedir para nos seguir no Instagram, é Leslie Elmer 10. Eu quero falar hoje para onde vai o homem após a morte. Para onde vai o homem após a morte? Um tema forte de hoje. E a palavra de Deus vai nos dizer em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 12, de Lázaro e o rico. Esta passagem Jesus está falando de Lázaro, um mendigo que vivia na miséria, e a Bíblia vai dizer que este mendigo morre, e que também o rico morre, e que eles são levados para um lugar chamado Hades ou Seol. Nesta passagem você vai poder compreender como era antes da ressurreição de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que um grande abismo separava os dois. A Bíblia diz que Lázaro estava no paraíso, no seio de Abraão, né? Lázaro era um mendigo, vivia comendo as migalhas que caía da mesa do rico. E a Bíblia vai nos dizer que agora este rico, ele vai para o lugar de tormento. Esse grande abismo separava os dois lugares. Jesus está explicando e falando sobre isso. Em hebraico é Seol, no grego é Hades. Então nós vemos este lugar e podemos entender que existia um abismo entre os dois lugares. E a Bíblia vai dizer que agora o rico vai ver Lázaro no seio de Abraão e vai pedir ao pai Abraão. Ali a figura do pai Abraão representa Deus. E a Bíblia diz que agora ele vai pedir para que Lázaro molhe o seu dedo na ponta da língua e toque nele, para que dê refresco de tão tormento que era aquele lugar onde ele estava. Mas Lázaro não via ele. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer assim: quem está aqui não pode passar para lá, e quem está lá não pode passar para cá. Então o que acontece com o ser humano? Para onde vai o ser humano após a morte? O ser humano após a morte, ele é destinado ou para o lugar de tormento ou para um lugar chamado seio de Abraão, que era antes da ressurreição de Jesus. E um pouco mais para frente, neste vídeo, vou te explicar por que isto mudou. Agora, a Bíblia vai nos dizer que o rico, ele vai pedir com que o pai Abraão o deixe voltar e avisar aos seus familiares para que não pudesse ir para este local aonde ele estava. E Jesus vai dizer que eles tinham a lei e os profetas, e que quem estava lá não podia passar para cá, não podia voltar. Não era necessário, não precisava, porque existia a lei e os profetas, e não era possível sair daquele lugar para se fazer isso. Isso acaba com a tese da reencarnação. Isso mostra que não existe reencarnação. Hebreus 9, 27 vai dizer que ao homem está ordenado morrer só uma vez,
e depois disso vem o juízo. Então por isso que eu quero que você entenda por que não existe reencarnação. A reencarnação não existe porque o ser humano, ele tem uma oportunidade. E Jesus vai dizer que existe dois caminhos, ou o caminho que conduz à salvação, ou o caminho que conduz à perdição. E nós devemos escolher qual caminho hoje vamos seguir. E para onde vamos após a morte? Ou vamos para o lugar de tormento, ou vamos estar com Cristo para sempre. Que ele disse em João capítulo 14, eu vou vos preparar lugar, e outra vez voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então, eu quero que você entenda que o homem, após a morte, ou ele vai estar com Deus, ou ele vai estar num lugar onde ele vai gozar das coisas maravilhosas de Deus, ou ele vai estar num lugar atormentado para sempre. E eu quero que você entenda que o rico, ele vai pedir para Lázaro voltar e avisar a sua família, mas a palavra diz que não era possível isso acontecer. Entende uma coisa, nós precisamos viver a nossa vida aqui na terra. Viver a nossa vida de tal forma, de tal maneira que nós venhamos agradar a Deus, para que quando formos chamados por Deus, para que quando vier a morte, para que quando nós passarmos pela morte terrena, se passarmos, se não formos arrebatados, se Jesus não nos levar, transladados, arrebatados, nós venhamos, meus queridos, amados irmãos, gozar das coisas de Deus. Mas se não escolhermos este caminho, certamente estaremos indo para o outro lado, para o outro caminho. Agora, o que acontece é que o homem após a morte, ou ele vai morar com Deus, ou ele vai para estar com Cristo para sempre, ou no céu, onde Cristo estiver, quando Cristo estiver reinando aqui na terra, no milênio nós estaremos com Ele, nas bodas do Cordeiro estaremos com Ele, estaremos com Ele para sempre. Mas a pessoa que após a morte estiver sem Jesus, ele está destinado a estar aonde Satanás está. Por quê? Porque não aceita Jesus como seu Salvador. Deus não criou ninguém para ir para o inferno. Deus não criou ser humano algum para ir morar no inferno, mas é uma escolha do ser humano. E hoje nós temos a oportunidade de escolher aonde vamos ficar após a morte, ou com Deus ou sem Deus. E essa é uma decisão minha e sua. E essa é uma decisão que temos que tomar agora. Essa é uma decisão que precisamos urgente parar para pensar. Jesus falou mais do inferno nos seus evangelhos do que do céu. Ele falou mais do inferno do que do céu. Então entende uma coisa, o céu é real, o inferno também é real, não é? Então nós precisamos acordar para isso, para onde vai o ser humano após a morte. E o que acontece após a ressurreição de Jesus? Algo mudou. Algo mudou neste lugar que eu disse para você que era o lugar de tormento, não é? Que é o Hades ou Seol, e também o seio de Abraão. Porque Paulo vai dizer em Efésios que ele desceu às partes mais baixas. Desceu às partes mais baixas, levou cativo o cativeiro. O que quer dizer levar cativo o cativeiro? Quando Paulo está dizendo levar cativo o cativeiro, está dizendo que Paulo, ele está explicando que quando Jesus ressuscita e vai às partes mais baixas, sabe a parte do seio de Abraão, a parte onde Lázaro estava, que era o lugar onde ele estava gozando do descanso que o pai Abraão estava proporcionando para ele? Este lugar Jesus levou consigo. Este lugar, Jesus levou as partes mais altas, Jesus levou consigo. Então este lugar não se encontra mais aonde estava essa divisão, esse abismo, aonde existia o seio de Abraão.
não é? Então não encontra-se mais ali este lugar, porque Jesus levou consigo este lugar. Ele levou cativo o cativeiro. É isso que Paulo está dizendo. É isto que Paulo está explicando. Paulo está dizendo que este lugar, essa separação de Hades, né, Seol, que existia ali o lugar de tormento, Jesus foi lá e levou a parte que o cabia. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que todo o poder é dado a ele nos céus e na terra. E se todo o poder é dado a Jesus nos céus e na terra, ele venceu a morte, ele venceu a cruz, ele venceu Satanás, ele venceu o pecado. E por isso ele foi merecedor. Ele tem o direito de ir e tomar o que é seu. Ele é aquele que venceu. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que pagou o sacrifício e conseguiu anular e rasgar, como diz Paulo, a cédula que era contra nós. Então Jesus teve o direito, ele tem o direito, ele tem todo o poder. E se ele tem todo o poder, nada limita Jesus. Então o que aconteceu é que Jesus foi a esse lugar, né, no Hades ou Seol, em hebraico ou grego, e levou cativo o cativeiro, e levou o que era dele. Então o homem após a morte, ou ele vai para um lugar de descanso, para estar com Cristo, ou ele vai para um lugar de tormento. Por que isso? Porque, irmãos, o inferno ainda não foi inaugurado. Existem algumas pessoas que dizem por aí, e neste vídeo eu quero falar sobre isso, e um dia eu quero fazer um vídeo aqui mostrando por que o inferno ainda não foi inaugurado. Algumas pessoas que dizem que foi ao inferno, que teve uma divina revelação do inferno. Irmão, se o inferno ainda não foi inaugurado, como alguém pode ter ido ao inferno? O homem, após a morte, ou ele vai para esse lugar de descanso, que Jesus levou cativo o cativeiro, ou ele vai para um lugar de tormento. O inferno ainda não foi inaugurado. Eu e você precisamos entender isso. Eu e você precisamos olhar para a palavra de Deus. E Apocalipse vai nos dizer que o inferno ainda não foi inaugurado. E se o inferno ainda não foi inaugurado, as pessoas não podem ir para um lugar aonde ainda não está inaugurado. As pessoas não podem ir para um lugar aonde este lugar ainda não foi inaugurado. Então, para onde o homem vai após a morte? Ou ele vai para o lugar de descanso, que é estar com Deus, ou ele vai para um lugar de tormento, ficar atormentado, esperando o julgamento final. E qualquer dia eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre o tribunal de Cristo, sobre o julgamento final, né? Deixe nos comentários aí, né, se você quer que a gente fale sobre essas coisas. Espero neste vídeo de hoje ter tirado de você essa dúvida, para onde vai o homem após a morte. Esse vídeo é para te esclarecer sobre isso, é para abrir os seus olhos em relação a tudo isso. Então eu e você precisamos entender que o homem após a morte, ou ele vai para um lugar de descanso, ou ele vai para um lugar de tormento, né? Mas a escolha é nossa. E qual o lugar que nós escolhemos hoje? Qual o lugar que você escolhe hoje? Você prefere estar com Cristo ou sem Cristo? Você escolhe a vida eterna ou escolhe a perdição eterna, né? Hoje você tem o direito de escolher. Então esse direito é seu. Escolha hoje. Espero que este vídeo tenha esclarecido, tirado de você essas dúvidas, para onde o ser humano vai após a morte, para onde o homem vai após a morte. Eu quero que você compartilhe com todo mundo, porque esse assunto é um assunto que muita gente não consegue entender. Muita gente não consegue entender para onde o ser humano vai após a morte. Muita gente ainda tem um conceito de reencarnação, né? Muita gente ainda tem um conceito que a pessoa vai para o purgatório. Isso não existe. Não existe reencarnação, não existe purgatório, né? Ou existe estar com Cristo, ou existe estar sem Cristo, né? O homem, ele só vive uma vez.
Aqui na terra é só uma vez, e depois é a vida eterna. Ou a vida eterna com Cristo, ou a vida eterna sem Cristo. Essa é a realidade da palavra de Deus e é o que Jesus está ensinando nesta passagem. E por isso eu e você precisamos escolher hoje a quem nós vamos servir. Ou ao Senhor, ou Satanás, ou a Deus, ou os prazeres deste mundo, né? Então, compartilhe, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu comentário, não é verdade? Nos ajude a esse vídeo ter muita relevância aí, né? Estamos chegando a 3.000 inscritos e assim que chegarmos a 3.000 inscritos, eu já disse para você, vamos estar fazendo a live de comemoração de 3.000 inscritos. Então nos ajude compartilhando, comentando. Quanto mais você faz isso, mais rápido chegaremos a 3.000. E nessa live eu vou sortear alguns artigos evangélicos aqui que eu prometi para os irmãos, como na live de 2.000 inscritos. Tá, queridos? Então, você deve nos ajudar a alcançar essa meta mais rápido, para que você possa, às vezes, ser sorteado e ganhar aí uma Bíblia, um livro, uma camisa, né? Alguma coisa assim. Eu quero orar contigo, quero te abençoar, né? Espero que esse vídeo tenha esclarecido você para onde o homem vai após a morte. Senhor, meu Deus, nós queremos orar nesta oportunidade. Queremos colocar diante do Senhor a vida desta pessoa que está vendo este vídeo agora por essa mídia social. E eu quero pedir ao Senhor que estenda a tua mão poderosa em favor dessa pessoa. Eu quero clamar em favor dessa pessoa. Eu quero orar em favor, Senhor Jesus, dessa pessoa. Eu quero orar por ela, pela casa dela, pela família dela, pelo lar dela. Meu Deus, nós queremos orar, repreender todo mal, toda ação contrária, toda ação maligna. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que toque ao coração dessa pessoa, que haja salvação na casa, na vida, no lar dessas pessoas. Meu Deus, nós queremos orar, colocar diante do Senhor nossa vida, colocar diante do Senhor nossas casas, nossos problemas. Pai, cada pessoa que nos pede oração, nós oramos por eles hoje. Clamamos pela vida deles, pela casa deles, pela família deles, pelo lar deles. Meu Pai, por todas as áreas dos seus servos. Deus, eu quero orar por cada inscrito deste canal. Quero entregar ele nas suas mãos. Quero pedir ao Senhor que estenda a sua mão para a vida deles. Quero pedir ao Senhor que os abençoe com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais, em nome de Jesus. Deus, nós também queremos orar por nossa nação, pelo nosso país, Pai, porque a nação que segue os preceitos do Senhor é uma nação feliz e abençoada. Nós entregamos o nosso país nas suas mãos. Oramos por nossa nação, que haja salvação de almas, que haja milagres, que haja sinais, que haja prodígios, que haja maravilhas, que o seu nome seja glorificado nessa nação. Meu Deus, nós entregamos nas suas mãos, Pai, todas as coisas neste dia. Pai, e abençoamos, Senhor, cada um dos teus servos, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resposta aos inscritos. Muito obrigado a todos os inscritos desse canal. Muito obrigado a todos que nos apoiam nesse canal. Deus continue te abençoando, hoje e sempre, em nome de Jesus.